Ó, então vamos lá, né? Vamos ver essa posição aqui. O que era a primeira pergunta? O método 7Q é o método de 7 perguntas, né? Cuja ideia é a gente conseguir achar um plano, né? Quando a gente não tem um plano, a gente tenta achar um plano através das perguntas, né? Qual que era a Isso. primeira pergunta? Quais são os meus problemas? Não, a primeira era os problemas do Não, adversário, né? do oponente, né? Isso. A ordem que eu tô errando. Sim, não, mas sabendo a 7 tá ótimo, né? Não tem problema errar, tipo, a ordem não. A primeira era quais os problemas do oponente aqui, né? Aí a gente tem Isso. essa posição aqui pra gente dar uma olhada, né? Ó, o que você identifica de problemas aqui das brancas? A gente tá com as pretas, né? O que você identifica de problemas das brancas aí? As brancas. Olha, essa rainha dele tá. Não tá o que poderia estar. Sim, a dama branca tá uma peça A dama dele tá desprotegida aí no canto, né? Uhum. protegida. Ela tá bem limitada de casas aí, né? Sim, uhum. Com comparação que ela pode conseguir. Concordo. Não sei. Esse Tem. cavalo dele tá meio estranho também, porque. O cavalo não tá indo pra lugar nenhum, né? G5 é controlado, H4 é Assim, controlado, né? o cavalo, no momento aí, ele tá literalmente só pra proteger esse bispo dele. Se esse cavalo cai, o bispo Uhum. já fica bem inferior já. A gente pode considerar que esse bispo de casa preta aqui é um bispo mau, né? Também. Porque Isso também. ele não tem casas, né? Pra ir. Os peões estão todos em casa escura, né? Da mesma Isso. forma que ele anda. Vamos falar de casas fracas aí. A gente até agora falou de peças, né? E as casas fracas que tem no campo das brancas aí? Casas fracas, Uhum. eu considero E2 uma casa fraca. Mas, Considerando que a gente tem um cavalo, o problema é colocar esse cavalo lá, mas né? é uma casa. Eu concordo que é uma casa fraca, porém é uma casa que é quase impossível de explorar, né? Sim, sim. Eu diria que a gente pensar em casa fraca é bom a gente tentar pensar sempre em casas onde os nossos peões estão controlando também. E onde não tem peão do adversário controlando. Por exemplo, a casa E4 é uma casa que tem uma tendência a ficar fraca, porém ele consegue expulsar a nossa peça com F3, né? Em algum momento, né? Se a gente conseguisse colocar, por exemplo, um bispo em E4, aí vem um F3 em algum momento e acaba expulsando. Mas a casa C4, por exemplo, é um posto avançado para o cavalo. Lembra quando a gente conversou sobre as peças, o sonho das peças? Sim, sim. O cavalo ele sonha com um posto avançado, né? Então, por exemplo, a casa de E4 aqui e a casa de C4 são duas casas fracas, né? Realmente. Então, beleza. E quais são os nossos problemas aí? Então, primeira pergunta a gente já respondeu, né? Quais são os problemas do adversário, né? E os nossos problemas? Eu acho que um dos nossos problemas eu meio que já citei, né? Quando eu tentei falar da E2, justamente, que seria bom mais por um cavalo, Uhum. o nosso cavalo tá, Tá mal. tá aí no Uhum. canto aí, Sim, nosso cavalo tá tá, sem recursos, né? pra mim tá bem fora de jogo aí. Sim, concordo. É, A gente pode dizer que a gente tem um problema também pela coluna C que está aberta e as brancas que estão Realmente. dominando essa coluna, né? E Aí a uma, gente uma fala coluna sobre importante. sonho das peças, né? Tipo, a torre ali já tá na coluna semi-aberta, na coluna aberta já de C, né? E a nossa não tá fazendo nada, né? Tá na coluna fechada em D. Eu acho que são os Realmente. únicos dois problemas que a gente tem, né? Nós temos um bispo que não é o melhor bispo também do mundo, mas ele tá fora da cadeia de peões, então já ajuda, né? Sim, sim. Beleza. E a terceira pergunta, você lembra qual que era? Terceira Não pergunta. precisa ser na ordem, né? Mas a gente viu quais são os problemas do oponente, quais são os Ah, tá. meus, Qual lado eu sou forte? qual o lado que a gente é mais forte, né? Essa é a terceira ou é a quarta? Essa é a Essa é a terceira. terceira, não é? É. Uhum, essa é a terceira. Qual o lado que a gente é mais forte aí? Nosso lado mais forte, o direito, né? As Não, o peças. esquerdo no caso, né? Esquerdo. Considerando. É porque eu falei direito em relação ao lado das brancas, mas é o nosso Uhum. esquerdo. Sim. Tá com torre, As rainha, peças bispo, podendo apontar para ali, né? mais peões também. Sim, mas a gente pode considerar que
É mais uma ação central do que no canto também, né? Tipo, a gente não tá conseguindo fazer grandes progressos também aqui na ala do rei, né? Mas eu concordo com você. Na outra ala ali só temos um cavalo, praticamente, sem nada, né? Isolado ali. Beleza. Aí a gente já chega na próxima pergunta, que era qual das minhas peças que pode ser mais feliz, né? Isso. E aí, qual nossa peça que pode ser mais feliz? A gente já chegou na conclusão, né? Qual que é a peça que a gente quer que O nosso melhorar, né? cavalo pode ser bem mais feliz. Nosso cavalo de B7 tá mal, né? Beleza. A torre também poderia ser mais feliz, mas o cavalo tá pior, né? Que a torre, né? O cavalo é o mais triste daí. Uhum. Que peças a gente quer trocar, né? Quinta pergunta. Quais peças a gente quer trocar, né? Essa a gente quer trocar. O cavalo, mas o problema é que não dá pra trocar o cavalo aí. A gente poderia trocar esse cavalo em qualquer peça, que seria bom pra gente, mas não dá, né? Pra encontrar, né? Beleza. Não sei, eu sinto, assim, a torre dele tá melhor que a nossa, eu trocaria as nossas Poderíamos trocar as torres também, né? Tipo, torres. beleza. Eu não sei, o bispo dele tá mais ou menos, mas o nosso tá, sei lá, não sei. Não tô conseguindo identificar qual que tá pior aí. Eu não sei se é uma peça que eu trocaria, não. Eu acho que o nosso bispo tá um pouco melhor, porque ele tá fora da cadeia de peões, né? Ele tá, tipo assim, a cadeia de peões tá atrás dele, né? Então ele ainda tem alguma ação, né? Agora o bispo de Casa Preta das Brancas, ele tá atrás dos peões, então ele praticamente não joga, né? Eu iria nessas, ou tentar procurar alguma coisa com esse cavalo, ou trocar as nossas torres. Beleza. E a nossa sétima pergunta é como eu posso avançar, mas isso a gente só vai chegar nessa pergunta se a gente não tiver uma resposta para as outras, né? Sim. A gente já chegou. A gente já teve várias respostas para as outras perguntas aí já, né? Sim. Beleza, então vamos tirar uma conclusão da posição. A gente basicamente temos dificuldade na coluna C, nosso cavalo tá mal e a gente queria melhorar ele, poderíamos trocar as torres. Aí trocar as torres faria com que a coluna C fosse resolvida, era o problema. Ou melhorar o cavalo, basicamente, né? Que é a nossa peça mais triste aí, né? Sim. E aí a gente percebeu que as brancas têm problema com a dama mal posicionada lá em A3. Basicamente, o maior problema dela é a dama em A3 e a casa fraca em C4, né? Isso. E aí, como que a gente explora agora? Então, isso aí. Então, vamos pensar num lance. Que lance a gente faz aí, agora? Com base nessas conclusões que a gente chegou. Deixar as pensar. O cavalo não dá, porque o nosso cavalo... muito difícil sair daí. Pensar numa torre. Explorar. Mas aí que tá. A gente tem que tentar fazer a nossa ideia funcionar a todo custo. Quando a gente perceber que a ideia não funciona mesmo, que a gente muda de ideia. Nossa ideia inicial era mexer esse cavalo, melhorar o cavalo, não era? Era. Então vamos tentar melhorar esse cavalo. Como que a gente melhora esse cavalo aí? Lembra dos problemas que a gente identificou. A dama dele mal posicionada, a casa C4 fraca. Sim. Tô só uma possibilidade aqui. Mas aí não consegue avançar por ali. Eu tava com pensamento em tentar avançar esse peão de B6, mas eu não vejo muito futuro, porque ele toma e fica por isso. Você tava querendo ver se ajudava a reforçar a casa C4 ali? Não, eu tava o peão de B5 pra ver se eu conseguia liberar espaço pra esse Entendi. cavalo. Só que no caso eu só ia perder o peão mesmo. Entendi. Eu não ia conseguir melhorar nada, eu acho. Provavelmente. Essa dama de A3, ela não tá protegida, né? Não tem peça protegendo. Então, existe um raio-x entre as duas damas. Isso tem que dar uma ideia pra gente. Faz total sentido mesmo. Agora que eu fui lembrado é que elas estão na mesma Na mesma diagonal, né? Eu jogaria meu cavalo em A5. Perfeito. Ele não pode tomar.
Joga o Se ele- cavalo em A5, aproveitando o que a gente percebeu de fraqueza da posição branca, que é a dama mal posicionada, né? Ele não pode tomar. Como ele não pode tomar, independente do que ele fizer, assim, claro que se ele atacar a dama, fazer alguma coisa do tipo, aí a gente toma cuidado, né? Mas vamos dizer que se ele faz algum outro lance depois, a gente joga o cavalo em C4. Concordo, que é já ameaçando A dama ameaça o essa bispo, dama, esse bloqueando a bispo, coluna C. que é uma coluna 6, desenvolvendo o cavalo como a gente queria, né? Sim, aí a nossa posição, que antes era ruim, né, por causa desse cavalo, a gente melhorou absurdamente, né? A gente chega com o Agora, cavalo em A5 e depois em C4, né? se ele faz a burrada de tomar esse cavalo ali, Aí a gente já toma a toma a dama, né? dama, ameaça essa torre, já ganha um peão também. Sim, perfeito. Então, beleza até aqui, né? Perfeita essa primeira Beleza. posição, né? Sim, sim.